Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas e estou aqui. Vamos conversar um pouco mais sobre história, né? História é muito interessante, história é bom nós sabermos a nossa história. História não só estuda o passado, mas também o presente e para mudar, para melhorar muitas coisas que podem acontecer futuramente, né? Então, quero convidar você para ficar ligadinho no nosso vídeo, né? No nosso vídeo, quero convidar você para curtir aí meu canal. Tem algumas entrevistas com algumas pessoas, com alguns amigos aí, tem alguns assuntos interessantes no meu canal. Então fique ligado, curta aí o meu canal, né? Se inscreva se você puder, professor Hernani Freitas, e deixa lá seu recadinho, comente se gostou, se não gostou, dê seu like, tá bom? E vamos lá conversar um pouquinho hoje sobre os povos pré-colombianos. Deixa eu compartilhar aqui o slide, né? Nós falamos um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, as civilizações pré-colombianas, né? Vou tentar fazer um resumo rápido para vocês relembrarem, para as provas, para o vestibular, para o Enem, para a escola, para todos os lugares, tá bom? Então, as civilizações pré-colombianas, como todos vocês sabem, essas civilizações são os povos, né, maias, astecas e até mesmo os índios, os indígenas aqui do Brasil, que estavam já aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo às Américas, né? A América, América do Norte e América do Sul. Então, os europeus falam de uma descoberta, de um novo mundo, de algo que eles descobriram. Mas essa descoberta já havia sido feita há muito tempo atrás. Como nesse momento vivia-se o eurocentrismo, quer dizer, como os europeus achavam que o mundo estava envolto somente naquele espaço, somente ali onde eles conheciam, na Europa, na África, um pedaço da Ásia, aí eles dizem que descobriu. Tudo bem, podem ter descoberto para os europeus, porém aqui já existia, né, vários povos, várias civilizações já organizadas, com seus costumes, com as suas religiões politeístas, e aí com toda uma diferença do que os europeus tinham na Europa, né? Então, essas civilizações nós chamamos de pré-colombianas, surgimento dessas civilizações por volta de 1500, né? Por volta de 1500. Então, nós chamamos, por exemplo, esses povos de maias, incas e astecas, né? Esses povos eles habitaram uma região bastante grande, uma região bastante extensa, né? Começando aqui no Equador, Peru, né? Bolívia, um pedaço da Bolívia, do Chile, da Argentina, tá? Então pega uma grande extensão e vocês estão vendo aí, né? Uma grande extensão. Então, isso aqui seria uma atividade, né? Esses povos pré-colombianos, né? Esses povos pré-colombianos, nós tratamos aí os povos maias, incas e astecas, né? Então, nós vimos que Cristóvão Colombo chega à América em 1492, e os povos que mais se destacam são astecas, incas e maias. Astecas, incas e maias, né? Os arqueólogos, ou seja, os pesquisadores, aqueles que pesquisam o povo maia, por exemplo, o povo pré-colombiano, eles teriam existido há cerca de 1.100 anos atrás, né? Há cerca de 1.100 anos atrás, a civilização maia ocupou um vasto território com aproximadamente 325 mil quilômetros quadrados, né? O que hoje abrange a península de Yucatán, é parte do estado de Chiapas, no atual México, né? No atual México, além de parte da Guatemala, de Honduras e de Belize, tá bom? E de Belize. E engraçado, quando nós falamos dessas civilizações, nós vemos aí as pirâmides, né? E aí é sempre importante fazer essa comparação, porque quando nós falamos de pirâmides, nós sempre falamos das pirâmides do Egito, as mais famosas do Egito. Mas nós não esquecemos que as maiores pirâmides
e estão com os povos astecas, com os povos maias, povos pré-colombianos, incas, né? Então, e o Egito, as pirâmides eram usadas para túmulo, né? O túmulo dos faraós, enquanto para as civilizações pré-colombianas, as pirâmides eram usadas para rituais religiosos, para guardar seus cereais, né? E aí era usado de uma maneira muito diferente do que os egípcios, né? Os maias inicialmente eles se organizavam em pequenos núcleos, tá? Agrícolas baseados no cultivo do milho, feijão, abóbora. Então os povos maias não constituíram então um império muito organizado, um império totalmente entrelaçado, igual os incas e os astecas, tá bom? O milho era constituído como o alimento principal, ou seja, um alimento sagrado para esses povos, né? E ele era consumido assado, cozido, preparado como farinha, pão e outras coisas mais, né? Mais ou menos o que nós consumimos hoje mesmo, né? O milho usado para fazer pamonha, essas coisas todas. Os maias eles negociavam, eles exportavam para os povos vizinhos, por exemplo, o sal, o algodão, o cacau, o mel, as plumas e também rochas como a jade e a obsidiana, né? A rocha com os quais eles faziam facas, espelhos, então eles utilizavam dessas duas rochas, jade e obsidiana, né? Eu a princípio confundi essas duas rochas como sendo uma só, mas aí alguém me disse não, jade é uma rocha e obsidiana é outra rocha. Isso é importante, né? Importante a ter quando houver alguns errinhos aí, né? Desenvolvimento. Os arqueólogos acreditam que essas mercadorias eram transportadas por escravos através de uma rede de estradas que já eram calçadas, uma rede de estrada que já eram calçadas com pedras, né? Que eles já tinham essa organização. Então, ou então pela navegação costeira, eles usavam canoas pequenas, né, feitas de um único tronco e com fundo maior, um fundo oco, né? Então eles também usavam dessa forma, mas eles não tinham conhecimento da roda ainda, né? O povo maia eles construíram cidades cercadas por grandes muralhas de pedras. No centro dela encontrava os templos e os palácios ricamente decorados, né? Tá aí uma foto, né, ou seja, do resquício, né, das ruínas de uma cidade maia. Então, aqui você tem uma estrada, né, que provavelmente chegava até lá, que essa estrada era calçada. E agora, quando eu falei povos pré-colombianos, nesse vídeo eu vou me ater mais aos povos maias, né? E depois aí você pode entrar no meu canal, você pode buscar aí, tem aí os vídeos dos povos astecas, dos incas, né? O encontro com os espanhóis, com os europeus, e aí você, desculpa, e aí você dá essa forcinha aí no canal do professor Hernani Freitas, tá bom? O povo maia tinha um jogo importante, que era um jogo de pelota. O que seja, pelota significa bola em espanhol, né? Então, esse jogo era muito importante. A arte maia representa a elite guerreira e a religião e a economia. Eles eram politeístas, né? Os povos pré-colombianos, todos eles eram politeístas. Eles usavam geralmente adereços na cabeça, nem sempre estavam preocupados com o ouro e com a prata, né? Nem sempre estavam preocupados com isso. E geralmente eles usavam adornos, né, na cabeça, com penas de papagaio, arara, conchas e etc. e tal, né? No jaguar que eu fiquei na dúvida. O jaguar pode ser uma ave ou um felino, né? Eu conheci como felino. Então, se for uma ave, usava as penas. Se for um felino, provavelmente o couro, né? Bonito do jaguar. Os maias, eles apreciavam esse jogo que nós chamamos de jogo de pelotas, né? Foram encontrados muitos vestígios, né? Foram encontrados vestígios desse jogo de pelota.
Aí, ó, os arqueólogos, eles acreditavam que além das bolas feitas de seringueiras, ou seja, das bolas de cauchos que eles falam, eles também utilizavam crânios dos inimigos mortos, né? Utilizavam crânio dos inimigos mortos. E em várias construções do povo maia, você é possível ver essas quadras onde era praticado esses jogos, né? Será que esses jogos têm a ver com o jogo de futebol? No jogo de futebol que nós tanto gostamos, que os brasileiros tanto amam, mas esse jogo era um jogo um pouco diferente, né? Aparentemente era um jogo com duas equipes, era preciso uma bola de caucho, né? Ou seja, uma bola de seringueiras e um anel de pedra, né? Eles não podiam usar as mãos, quem usava as mãos era trapaceiro, né? Provavelmente tinha alguma punição, não se fala, não se sabe das punições, mas provavelmente tinha alguma punição. E os jogadores se animavam, né? A bola girava, saltava, pulava, caía outra vez, e essas bolas tinham que passar por esse anel para ocorrer, para vencer essa disputa, né? Então, a disputa era muito importante, porque a bola representava o Sol, o Deus Sol, que é um dos deuses mais importantes para eles, e a quadra representava o céu. Então, à medida que eles se movimentavam, o Sol estava movimentando no céu, né? Agora, os perdedores geralmente eram sacrificados em honra aos deuses, né? Então, será que os jogadores de futebol hoje iam querer usar essas táticas nos campos de futebol nosso? Acredito que não, né? Porque quando tem um jogo, um tem que ganhar e o outro tem que perder, né? Um tem que ganhar, o outro tem que perder. Ninguém quer perder. Então, nesse jogo aí era mais complicado, né? Mas o jogo era muito importante para eles, esse jogo de pelota, né? Não, esses povos tinham as suas crenças, tinham o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, praticavam o sacrifício humano, né? Praticavam o sacrifício humano. Então, agora, aqueles que perdiam o jogo eram sacrificados em homenagem aos deuses, né? Aí alguém vai perguntar assim, mas e se fossem os próprios povos maias que perdessem o jogo? Provavelmente também seriam sacrificados, né? Pois perderam o jogo. Na matemática, o povo maia teve uma contribuição muito grande, né? O professor de matemática vai saber explicar melhor para vocês. Se tiver alguma dúvida, recorra ao professor de matemática. Os maias, eles usavam um sistema de numeração vigesimal, ou seja, a base 20, né? A origem dessa contagem é o número dos dedos. Então, eles usavam os dedos das mãos e também os dedos dos pés, né? E o desenvolvimento do povo maia levou a criar um símbolo, o zero, né? Levou a criar o zero. Esse símbolo era usado uma concha, né? Era usado uma concha para multiplicar. Daí, com o número zero, puderam aumentar a numeração, né? 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 1 milhão e por aí vai, né? E aí eles foram importantes também. E também era muito importante para eles a astronomia. Eles já tinham um conhecimento da astronomia, né? Então, o povo maia possuía grande conhecimento, além de terem, por exemplo, concebido um calendário solar. Calendário solar que tinha o ciclo de Vênus, eles seguiam o planeta Vênus, né? E calculava com extrema precisão a ascensão do planeta. Então, os arqueólogos acreditavam que Vênus era muito importante para o povo maia. Sem sombra de dúvida, né? Era muito importante. Os governantes, por exemplo, planejavam as suas ações, as suas guerras, as suas coisas, quando Vênus ascendia, né? Quando Vênus crescia. Então, eles também registravam o movimento dos outros planetas. Então, na astronomia, eles tinham um conhecimento muito grande, que provavelmente foi perdido quando os espanhóis chegaram. Então, os espanhóis poderiam ter tido todo esse conhecimento, né? Mas não, eles preferiram destruir, né? Preferiram destruir do que usufruir ou já ter um conhecimento que já tinha. Provavelmente nós já estávamos muito além na astronomia, na ciência, em várias outras coisas, tá bom? As cidades maias, ou seja, no século XV,
as cidades maias, elas entraram em decadência em função das lutas internas pelo poder, né? Então, quando os espanhóis chegaram, foi fácil conquistá-lo, porque eles se encontravam fragilizados por essa briga entre eles mesmos, né? Essa grande civilização não recuperou seu esplendor, não conseguiu recuperar. Seus descendentes ainda vivem atualmente na Guatemala, né? E a maior parte da população vive no sul do México e Honduras. Essa população ela se identificou muito com o cristianismo, então tem uma mistura aí, um sincretismo de algumas culturas maias que foram passadas oralmente com o sincretismo, um sincretismo, né, que foi passado oralmente e se adentrou ao cristianismo, aos povos cristãos. E aí eles conseguiram juntar bem essas duas coisas, né? Então, poucas coisas, poucas informações ficaram desses povos, somente as informações que foram preservadas nos templos, né? Algumas cidades já tinham sido abandonadas quando os espanhóis chegaram, então aí são as informações que se tem hoje. Então, por eles não ter uma escrita totalmente organizada, muitas informações se perderam. Mas vale a pena você buscar mais informações sobre o povo maia, o povo asteca, os pré-colombianos, os incas, né? Nesse vídeo eu me ative mais aos maias. Tem muito mais informações, é claro que é somente um resumo, e eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você, não deixe de dar sua like aí, não deixe de curtir o nosso canal, dividir com os amigos, tá bom? E até o nosso próximo encontro, um grande abraço para você. Tchau, tchau.